Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje iremos falar mais sobre derivadas. Na última aula, consideramos a derivada de uma função f em um número fixo a como o limite de h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Aqui, mudamos nosso ponto de vista e deixamos o número a variar. Se substituirmos a nessa equação por uma variável x, obtemos a derivada de uma função f em x é igual ao limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Dado qualquer número x para o qual esse limite exista, atribuímos a x o número f' de x. Assim, podemos considerar a derivada de f como uma nova função e definida por esta equação aqui. Sabemos que o valor da derivada de f em x pode ser interpretado geometricamente como a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x, f de x, que é este daqui. A função f' é denominada derivada de f pois foi derivada a partir de f pela operação limite desta equação aqui. O domínio de f' é o conjunto x tal que f' de x existe e pode ser menor que o domínio de f. Se usarmos a notação tradicional y é igual a f de x, para indicar que a variável independente é x e a variável dependente é y, então algumas notações alternativas para a derivada são as seguintes: f' de x, y', dy dx, df dx, df de x dx, dzão f de x, dzão x f de x. Os símbolos dzão e dx são chamados operadores diferenciais, pois indicam a operação de diferenciação, que é o processo de cálculo de uma derivada. O símbolo dy dx não deve ser encarado como um quociente, trata-se simplesmente de um sinônimo para a derivada de f de x. Todavia, essa notação é muito útil e proveitosa, especialmente quando usada em conjunto com a notação de incremento. Podemos reescrever a definição de derivada como esta representada aqui: dy dx é igual ao limite de ΔY sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Para indicar o valor de uma derivada dy dx, em um número específico a, usamos essas duas notações: dy dx barra x é igual a ou dy dx com as chaves x é igual a a, que é um sinônimo para a derivada de f no ponto A. Definição: uma função f é derivável ou diferenciável em a se a derivada em a existir. É derivável ou diferenciável em um intervalo aberto, ab, ou a infinito ou menos infinito a ou menos infinito infinito, se for diferenciável em cada número do intervalo. Tanto a continuidade como a diferenciabilidade são propriedades desejáveis em uma função. O seguinte teorema mostra como as propriedades estão relacionadas. Teorema: se f for diferenciável em A, então f é contínua em A. Mas a recíproca desse teorema ela é falsa, isto é, há funções que são contínuas, mas não são diferenciáveis. Agora, iremos mostrar como uma função pode não ser diferenciável. A função y é igual ao módulo de x não é diferenciável em zero, como mostra essa figura. Vemos que em x igual a zero, a curva muda abruptamente de direção. Em geral, se o gráfico de uma função f tiver uma quina ou uma dobra, então o gráfico de f não terá tangente nesse ponto, e f não será diferenciável ali. Isso acontece pois, ao tentar calcular a derivada no ponto A, vamos descobrir que os limites à esquerda e à direita são diferentes.
O Teorema 4 nos dá outra forma de uma função deixar de ter uma derivada. Ele afirma que se não for contínua em A, então f não é diferenciável em A. Então, em qualquer descontinuidade, f deixa de ser diferenciável. Uma terceira possibilidade surge quando a curva tem uma reta tangente vertical, quando x é igual a A. Isto é, f é contínua em A e limite do módulo de f' de x, com x tendendo a A, é igual a infinito. Isso significa que a reta tangente fica cada vez mais íngreme quando x tende a A. Essa figura mostra uma forma disso acontecer. Quando x está chegando próximo de A, essa reta tangente fica vertical. Essa figura ilustra as três possibilidades discutidas no slide anterior. Quando o gráfico forma uma quina em um ponto A, quando há uma descontinuidade no ponto A e quando há uma reta tangente vertical no ponto A. Se f for uma função diferenciável, então sua derivada f' também é uma função de modo que f' pode ter sua própria derivada, denominada por f' derivando é igual a f duas linhas. Essa nova função é chamada de segunda derivada, ou derivada de ordem 2 de f. Usando a notação de Leibniz, escrevemos a segunda derivada de y igual a f de x como d dx, abre parênteses, dy dx, é igual a d dy segundo, dx segundo. Isso aqui não está elevado ao quadrado, isso aqui quer dizer segunda derivada. Segunda derivada de y em relação a x. Em geral, podemos interpretar uma segunda derivada como uma taxa de variação de uma taxa de variação. O exemplo mais familiar disso é a aceleração. Se S for a função da posição de um objeto que se move em uma reta, sabemos que sua primeira derivada representa a velocidade Vt do objeto como a função do tempo. Então, Vt é igual a S' de t, que é a primeira derivada, que é igual a ds dt. A taxa instantânea de variação da velocidade com relação ao tempo é chamada de aceleração, AT, do objeto, que é essa que está representada aqui. A aceleração em função do tempo é igual à derivada da função velocidade em relação ao tempo, que é igual à segunda derivada da função posição em relação ao tempo. Assim, a função aceleração é a derivada da função velocidade e, portanto, a segunda derivada da função posição. Ou seja, na notação de Leibniz, temos que A é igual a dv dt, que é igual a 2gs dt2. A terceira derivada, que é f três linhas, ou derivada de terceira ordem, é a derivada da segunda derivada. F três linhas é igual à derivada da segunda derivada, como está representado aqui. Assim, a terceira derivada pode ser interpretada como a inclinação da curva y é igual a f duas linhas de x, ou como a taxa de variação de uma função de segunda derivada. Se y é igual a f de x, então as notações alternativas são y, três linhas, é igual a f, três linhas de x, que é igual a d dx da segunda derivada, y dx, né? Que é igual a d3y dx3, que é a representação da terceira derivada. O processo pode continuar. A quarta derivada, que é f quatro linhas, ou f elevado ao expoente em parênteses igual a 4, ou derivada de quarta ordem, é usualmente denotada por essas duas formas. Em geral, a enésima derivada de f é denotada por fn e é obtida a partir de f derivando n vezes. Se y é igual a f de x, escrevemos y elevado a n igual a f de n em relação a x, que é dn y dxn. Nossa aula de hoje acaba por aqui. Agradecemos a sua visualização. Se inscreve no nosso canal e também segue o nosso Instagram. O livro base para essa aula é Cálculo 1 de James Stewart e esses aqui estão nossos contatos para qualquer dúvida. Obrigada e até mais.